Bem-vindos a todos, queridos amigos e amantes das artes. Meu nome é Fabrizio Bigliotti e eu gostaria de convidá-los para um curso chamado O Divino nas Artes. É um curso de pós-graduação ofertado na forma presencial pela Faculdade Trilógica Kepi Pacheco e na forma EAD à distância pela Faculdade Nossa Senhora de Todos os Povos. O Divino nas Artes. Por que o Divino nas Artes? Bom, todos sabem da importância das artes como elemento, como motor de desenvolvimento de grandes civilizações. É só pensar na civilização grego-romana, ou pensar nos grandes movimentos artísticos também da Europa, como o Renascimento, Barroco, Classicismo, Romantismo, enfim. As artes sempre estiveram ligadas ao nosso dia a dia. Não apenas a movimentos artísticos, mas ao nosso dia a dia. Pensem, por exemplo, aquela canção que lembra da infância de vocês, aquela canção que lembra da adolescência de vocês. Quando vocês ouvem hoje aquela música, por exemplo, sentimentos, emoções, até pensamentos, até cheiros voltam com toda a força, como se a gente revivesse aqueles momentos. As artes sempre tiveram uma ligação profunda com o ser humano e com o seu interior. Por isso que as artes são um elemento, inclusive, terapêutico, de autoconhecimento. E por isso que, não esquecemos, que para os gregos antigos, a consciência era a voz de Deus no interior do ser humano. Então, as artes, elas de alguma maneira proporcionam esta consciência do ser humano estar ligado ao ser divino, pela consciência. Então, esse é um curso que traz essa visão transformadora através do método inovador de Norberto Kepp, cientista que desenvolveu, digamos, todo o seu trabalho a partir da psicanálise, mas depois abrangendo as várias áreas do conhecimento humano. Por isso que o nosso curso, além de abordar as artes de uma forma prática, através de oficinas práticas, de atividades práticas, também é um curso transdisciplinar. Por quê? Porque ele aborda nisso várias outras áreas, como, por exemplo, a área da nova física, da energia, a importância da energia das formas. Como que, por exemplo, um ambiente estético bonito ele proporciona uma calma, uma maior tranquilidade para poder trabalhar melhor. É um exemplo. Também, isso nos ajuda muito na questão da saúde. O autoconhecimento que as artes proporcionam nos favorece, digamos, nesse sentido de se autoconhecer, de se conhecer. Então, isso propicia também uma maior saúde. E, fora outras questões que todo mundo sabe, o valor terapêutico das artes no sentido, por exemplo, da diminuição do estresse, etc. Então, é um curso abrangente, que abrange várias áreas e é destinado a todos os profissionais que queiram se beneficiar desse conhecimento. E não esquecermos a importância também da cultura universal que proporciona. Porque as artes nos trazem também este elemento cultural de conhecimento que é muito importante. Enfim, este é um curso que nos oferece muitas vantagens, entre elas um crescimento individual e também o desenvolvimento de uma sociedade mais sustentável. Isso através das artes e das atividades que nos vamos ofertar. Então agora vamos ver a contribuição de várias formas de expressão artística, como a música, com o professor Tomás Sampaio, a literatura, com o professor José Ortiz de Camargo Neto, e, finalmente, a contribuição da pintura e da escultura com a professora Gisela Alcaide. Vamos lá. Olá, caros alunos da Faculdade Trilógica Kepi Pacheco. Meu nome é Tomás Sampaio e eu sou professor do curso de Artes. Hoje eu vou tocar uma música de Agustín Barrios Mangoré, compositor paraguaio, muito relevante na música clássica para violão, compositor violonista. A música chama-se Una limosnita por el amor de Dios, que traduzido para o português fica Uma esmolinha pelo amor de Deus. Essa música é muito interessante porque foi a última peça composta por Barrios
em sua estadia em El Salvador, país onde ele faleceu em 1944. Um mês antes de seu falecimento, ele compôs essa música, Una limosna por el amor de Dios, e o contexto dela se passa simplesmente que uma moradora de rua tocou a sua porta em busca de uma esmola de 5 centavos. Né? A moradora pedia essa esmola, suplicando, né, uma esmolinha pelo amor de Deus, e Barrios, como faleceu muito pobre, não tinha essa moeda de 5 centavos para dar a essa moradora de rua. Ele, muito comovido, ofereceu transcendentalmente uma música, né, que ele compôs, que alguns autores chamam de La Última Canción, por ser a última peça que ele compôs em sua vida. É interessante que Barrios, segundo alguns autores, escreve que as batidas da porta, né, dessa moradora de rua eram em ritmos de colcheia, ou seja, mais ou menos assim. E essas batidas melancólicas ele traduz nos baixos, nos graves do violão dessa forma. A música se desenvolve em uma melodia tremolada, ou seja, com notas repetidas na parte aguda e com o acompanhamento das batidas da porta dessa moradora de rua. A melodia é bastante melancólica, porém sublime. Barrios faz uma espécie de uma peça, né? Uma narrativa de uma melodia muito bonita, em tom menor, bastante triste, né? E que na segunda parte, né, no seu final, se transforma em um tom maior. Vamos ouvir então Una limosnita por el amor de Dios, de Agustín Barrios Mangoré.
Então, como ouvimos agora o professor Tomás, esse mundo da música é realmente um mundo divino. Vamos então aqui do livro Sociopatologia, esse é o nosso livro base do Dr. Norberto Keppe para o campo das artes. Ele é um livro essencial que nós vamos aprofundar bastante. E vamos ver uma frase que retrata esse aspecto divino que a música nos transmite. Então, Norberto Keppe, nesse livro Sociopatologia, escreve: a realização do belo pode ser comparada à revelação divina, vinda diretamente da intuição, do sentimento, amor, e do contato sensorial, até mesmo com a essência das coisas. É tão profunda, né, a experiência com a música que quando se fala da essência das coisas, a gente intui ela, né? E na música, Gisela, é interessante, ouvindo, por exemplo, Tomás, que toca violão, não temos imagens, não temos sugestões, né? Então parece que a música chega no nosso coração, não é verdade? Todos nós temos as nossas músicas preferidas, as canções preferidas ligadas a momentos, né? Alegres, às vezes não tanto, mas especiais da nossa vida. Então isso remete a um elemento muito importante energético, né? Da beleza, dessa divindade, né? Que está dentro de cada um de nós. Então a música é o veículo, né? Mas nós somos capazes, porque temos dentro uma essência que nos permite reconhecer estes elementos. Por isso que é lindo. As artes no geral, mas... A palavra-chave aqui que eu ouvi você falar é a questão energética. Porque, afinal, quando a gente está até cansado, chega no final do dia, a gente sente a necessidade de escutar uma música como algo que vai nos reenergizar. E essa compreensão um pouco mais metafísica relaciona, então, o contato com a essência a essa fonte de energia. Vocês já pensaram alguma vez nisso? É importante que a gente comece a perceber que está dentro de nós essa fonte de energia que a gente mais precisa. E com a ajuda das artes, a gente chega mais facilmente nessa fonte de energia. Nós lembramos, de muitas coisas que acontecem na nossa vida, por isso que, por exemplo, também a música é muito usada até nos tratamentos de pessoas que sofrem de Alzheimer ou de demência, justamente mostrando que quando a pessoa ouve a música preferida de um momento da vida, ela vai relembrando tudo. E justamente o Alzheimer é uma doença que tem essa questão de esquecimento, né? Mas o ser dela está aí. Então a música é uma forma de, digamos assim, dar uma ajuda, né? Auxiliar um pouquinho nesse processo. O Fabrício, ele é um especialista aqui no campo da música, né? Além de ter estudado o oboé, de ter feito parte de uma banda de rock, ele... Quando ainda tinha um pouco de cabelo. Assim, muito cabelo, mais né? Cabelo. Bom, mas ele também faz estudos de sangue relacionados com a música. Então, ele vai ajudar aqui nas nossas aulas a compreender melhor as ferramentas musicais para que a gente possa melhorar também a nossa saúde, estado de espírito, enfim. É um estudo muito bonito que a gente vai ter a oportunidade de conhecer melhor neste curso. Vamos passar agora ao campo da poesia. A literatura também é a arte por excelência da abstração, né? Além da música, temos a literatura, que ajuda muito o desenvolvimento psicológico, ela tem essa fama, né? Nós vamos ouvir um dos nossos professores de literatura, o professor José Ortiz. Ele é bacharelado em jornalismo, mas ele é também escritor, poeta e professor de redação e literatura. Ele vai declamar para nós uma poesia que ele escolheu
e explicar um pouquinho do significado dessa poesia, porque às vezes sem essa explicação a gente se perde um pouco e não absorve tudo que pode usufruir de uma obra de arte como um poema. Vamos ouvi-lo. Ó formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblina, ó formas vagas, fluidas, cristalinas, formas do amor constelarmente puras, infinitos espíritos dispersos, inefáveis, edênicos, aéreos, fecundai o mistério destes versos com a chama ideal de todos os mistérios. Não é que a forma tem energia, as formas são energia. E os poetas, sobretudo os simbolistas, expressaram muito bem isso. Esse poema que eu li são fragmentos, de um poema maior chamado Antífona, escrito pelo chamado Cisne Negro, Cruz e Souza, o introdutor do simbolismo no Brasil e o poeta maior do simbolismo. O simbolismo equivale ao impressionismo na pintura. O poeta simbolista, ele olha para a realidade objetiva, mas ele não quer descrever a realidade objetiva. Ele quer descrever o que essa realidade trouxe no mais recôndito da sua alma, o que ele sente diante dessa realidade e o mundo transcendente que essa realidade transmite. Ele quer mostrar o invisível através do visível. Nesse poema, notem que Cruz e Souza começa falando das formas de luares, formas de neves, e passa logo a falar dessas formas transcendentais. Ele tem mais na poesia. Ele fala formas de virgens e de santas vaporosas. E depois ele chega no mundo espiritual, com a última estrofe. Então, é uma poesia muito linda, que mostra que as formas estão conectadas diretamente com a energia divina. Mais uma vez, vocês puderam então sentir uma elevação interior? Puderam sentir um pouquinho desse aspecto do que é divino através da poesia? Eu vou pedir então aqui para o Fabrício ler mais uma frase do mesmo livro, Sociopatologia, que nos ajuda a compreender ainda melhor esse mundo da literatura. Só uma pequena observação, Gisela, a respeito da leitura do Ortiz. A poesia, Gisela, é incrível, porque ela, em poucas palavras, ela concentra todo um universo. Isso diferencia a poesia da literatura. Então, por exemplo, nas aulas também, o professor Ortiz ele vai propor exercícios para vocês, alunos, futuros alunos, digamos assim, conseguir também florescer, desabrochar, expressar esta parte interior que todo mundo tem dentro. Que isso eu acho que é muito importante, que fica às vezes meio fechada, Então, Norberto Keppe escreve: de toda a criação humana, a que mais se aproxima de Deus é a estética, pois, ao ter de realizar o belo, o artista revela automaticamente o divino. Então, esses exercícios vão justamente tirar de nós, através da beleza, a elementos divinos. Isso é uma revelação para nós mesmos, para cada um que tem a oportunidade de fazer isso. Exatamente. Fantástico.
Vamos passar então agora ao campo da pintura, e essa é a minha especialidade. Eu dou a mão à palmatória que os italianos são os grandes mestres da pintura, mas os portugueses são grandes apreciadores também. Nós temos um laço de amizade, na verdade, entre Itália e Portugal. Descobrimos, eu e a Gisela, ao longo dos anos, até muitas coisas comuns, né? Sim, Entre, nas artes gastronômicas. Nas artes gastronômicas. Sim, é verdade. E não podemos desconsiderar, porque é uma forma muito acessível da gente experimentar a beleza, a estética. E dois países que têm uma grande ligação artística mesmo, né? Portugal e Itália. Então, por favor, agora é com você. Ok. Começamos agora com uma escultura do grande mestre Rodin. Rodin também é desse período romântico que a gente falava há pouco. E o pensador é um ícone, é um símbolo que provavelmente alguém já viu, o pensador do Rodin. Esse pensador faz parte de uma porta que demorou mais de 20 anos para ser concluída, em bronze, que é as Portas do Inferno. Bom, então vejamos, este é já um aspecto um pouquinho mais dramático, podemos assim falar da arte. Mas é justamente uma forma que nós temos mais acessível de fazer essa reflexão junto com a proposta do artista. Ele põe o pensador nas portas do inferno. O que é que isso significa? É uma reflexão sobre o comportamento, a atitude do ser humano. E o Rodin tem uma forma muito especial de expressar os movimentos do espírito, os movimentos da alma. Ele acentua as linhas, ele acentua os gestos para conseguir fazer a gente sentir o movimento não do corpo, mas o movimento da alma. Então, nas Portas do Inferno é uma reflexão profunda que depois a gente pode ver nas aulas, como que a gente se identifica, o que cada elemento, cada personagem fala dentro de nós, o que a gente pode reconhecer em nós sobre a atitude que nos pode levar para o inferno ou para o céu. E isso não precisa ser depois que a gente morre, pode ser hoje, no nosso estado de espírito. Vejam como é profundamente terapêutico este processo de diálogo com uma obra de arte, né? Às vezes a gente não tem acesso ao nosso interior diretamente, mas através da linguagem artística, a gente até pela beleza, né? Se abre mais e se permite olhar para as muitas coisas. Vamos ver agora uma obra de arte brasileira. É muito importante que o brasileiro conheça os seus mestres artísticos, né? Nós conhecemos muitos músicos, é verdade, porque o Brasil, por excelência, é o país da música e da dança. Mas temos muitos pintores realmente importantes. Tarsila do Amaral foi uma mulher especial pela atitude perante a sociedade. Ela foi uma mulher que teve coragem de assumir uma carreira artística contra os princípios sociais da época. Então, ela, por si, um exemplo muito importante para as mulheres, de assumir um papel importante. Importante em que sentido? Não é só de ser arrojado e revolucionário, é muito mais do que isso. É de ser uma mulher que defende o ser humano, que cuida do ser humano. Né? Então, esta obra que nós vemos, O Operário, ela gera esse sentimento de compaixão por uma população que está em transformação para uma época de industrialização, de que tudo vira uma grande massa e a gente busca uma individualidade no meio de uma massa homogênea, né? Não é isso que vocês mais ou menos sentem nessa pintura? Então, ela também traz uma reflexão bastante humanista, bastante afetiva, né? A gente vê os dois lados, o lado da massa, e onde anula muito do que é a humanidade, e o lado do ser humano que está ali, cada indivíduo com a sua expressão, com o seu rostinho, a sua beleza. São essas considerações que a gente
quer propor, que tudo isso tem realmente um efeito de aprofundamento na nossa própria vida e no conhecimento da sociedade. Para terminar, só queria vos apresentar mais um mestre muito querido, que é o Almeida Júnior, mais um homem revolucionário. Ele abandonou os padrões europeus de temas míticos, de temas heróicos, e passou a pintar o dia a dia do caboclo, do cidadão comum, no final de tarde na roça. E aqui também, com toda essa ternura que o povo brasileiro tem, que é um povo muito meigo, né? Expressa muito isso nessa pintura. É uma pintura que é religiosa, de cunho religioso, que retrata a fuga da Sagrada Família para o Egito. Porém, vocês vejam toda a atmosfera assim muito bucólica, gostoso de olhar, e vejam como os personagens se relacionam, a posição de Cristo assim muito bem acolhido no colo de Maria, Maria tranquila, cuidando dele, e José também numa contemplação ali daquele momento, apesar de estarem fugindo. Então, no sentido espiritual, pensem também que a gente consegue entrar muito mais nos mistérios teológicos através de uma pintura. Às vezes um texto bíblico não nos toca no sentimento de uma forma tão profunda, né? Como uma imagem, uma pintura. A gente ter a oportunidade de compreender, de estudar muito esses fatores também teológicos, através das obras de arte. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, como a gente pode explorar o campo das artes visuais e depois, claro, com exercícios, em todas as aulas que nós tivermos, nós vamos ter o nosso momento de experimentar isso na prática. Então, Gisela, muito interessante o que você está falando, porque isso mostra dois lados, né, da pintura e do desenho. De um lado, experiências práticas que as aulas vão proporcionar nesse sentido, que é uma forma da pessoa desenhando se expressar também e se sentir. Por outro lado, também a apreciação, né, da arte é fundamental, porque nunca o relacionamento que nós temos com uma obra de arte é unívoco, numa só direção. Quer dizer, a obra de arte nos transmitindo um recado, mas ela vai dialogando conosco. Então, nós temos esta capacidade, através dos nossos cursos, das leituras, justamente de começar a perceber isso e, de repente, fazer também de certas experiências uns hábitos, por exemplo. Também, de vez em quando, ir no museu. Aqui em São Paulo tem a Pinacoteca, que é incrível, por exemplo, e outros. Sim, e você sabe que até, você está falando uma coisa importante, até no artesanato. Isso. Que não é porque é de feirinha, porque se vende na rua, que não tem oportunidade de termos uma experiência estética. Isso. Né? Exatamente. E toda a arte erudita, ela partiu de um relacionamento com a cultura básica, que vem pelo artesanato. Isso. Tem uma base sólida na população. Né? E que toda a cidade tem. Exatamente. Então, aqui sempre no livro Sociopatologia, Norberto Keppe escreve: não só a filosofia, mas toda a ciência vieram das artes. A psicologia, a sociologia e até mesmo a engenharia e física tiveram sua origem no campo da estética. Se algumas delas não conseguiram bom resultado, é porque se desviaram desse setor. Portanto, o verdadeiro caminho será a volta à beleza das artes como único meio de consertar os erros da humanidade. Então, este é um curso para todos. Sim. Né? O curso, na verdade, é um curso que se direciona a todo tipo de profissional, né? Que queira, inclusive, até se conhecer melhor, se perceber melhor, mas também levar toda esta beleza, toda essa percepção no meio em que ele atua. Sim. Pode ser uma empresa, os educadores na escola,
na própria família, enfim. Ele vai se aplicando porque a pessoa ela vai adquirindo uma percepção justamente tendo esse contato assim com o próprio interior, com essa parte divinal, como o Norberto Kepp fala, e vai poder transmitir e transferir isso também no que ele faz. A gente apenas vai exercitar a nossa capacidade humana. E aí entra a inteligência, a capacidade criativa, a inovação, a resolução de problemas. E isso é o dia a dia de todos, né? Como é que a gente vai inovar, às vezes, sem ter uma experiência até lúdica, para exercitar essa capacidade inovativa, criativa. Um dos nossos professores, o Richard, estava comentando, mas esse é um curso até que pode permitir a um contador fazer um balancete mais até bonito, mais organizado, né? Sim. A questão da organização, até mesmo no escritório, começar a reparar, por exemplo, onde que pode ter uma intervenção para poder melhorar, enfim. Então, o que está fora do lugar. O que está fora do lugar. Porque a sensibilidade da harmonia que faz fluir as coisas de forma natural até. A harmonia das formas, que inclusive é uma coisa muito energética, inclusive. Muito. Né? E nós teremos, então, aí o auxílio dos estudos da energia através da nova física durante as aulas para poder compreender com precisão, porque a arte é muito precisa, né? A arte e ciência caminham de uma forma muito ali estreita, né? Porque não é qualquer harmonia que dá uma boa música, que nos faz sentir bem e feliz. Veja bem, por exemplo, as experiências de pintores tipo Michelangelo, né? Que tiveram que praticar, assim, até ter aquela percepção para poder se aperfeiçoar. Sim. Então, no que eles fizeram. Então, isso mostra que, inclusive, a arte não é apenas uma inspiração divina. A arte é o fato da pessoa, do artista, da pessoa se colocar lá e se perceber para poder, inclusive, melhorar, aprimorar o que ele faz, né? Na ação. Olha, Fabrício, são tantos benefícios que eu fico até zonza. Não, realmente. Então não vamos falar mais. Não, vamos deixar isso para o final do curso. Bem-vindos ao Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das faculdades trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. As únicas no mundo a ensinar a nova física desinvertida de Norberto Kepp. A nova física é uma ciência que traz conceitos completamente inovadores para entendermos o mundo que nos rodeia, não só o material, mas também o transcendental. A sede da Faculdade com cursos presenciais está localizada ao sul de Minas, na cidade de Cambuquira, onde temos, entre outras instalações, o Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento do Departamento de Nova Física e a Oficina Artesanal Kepp Motor. Na cidade de São Paulo, fica a Faculdade Nossa Senhora de Todos os Povos, com cursos de ensino à distância EAD. Venha se juntar a nossos alunos de todas as partes do Brasil e do mundo. Bem-vindo! kepppacheco.edu.br